Olá, olá, bom dia a todos. Estamos começando mais cá ao vivo agora para falar sobre um tema que nos apaixona muito, que cativa muito as pessoas, que é o patrimônio histórico, né? Em especial falar um pouco sobre a atuação da comissão temporária do CAL sobre esse tema. Então a gente vai convidar hoje alguns participantes, né, que compuseram essa comissão temporária para falar um pouco sobre os feitos dessa comissão, quais são os desafios, né, as possibilidades que nós temos daqui para frente, né, nessa temática do patrimônio histórico. Então sejam todos muito bem-vindos, estou vendo que o pessoal está chegando aí e vamos esperar então o nosso convidado. Nós vamos falar hoje com três pessoas, né, três colegas meus, três queridos colegas meus da época da comissão temporária, né, que vão dar o seu feedback, né, sobre o tema. O Oritz não está conseguindo entrar, pelo que eu vi, eu vou convidar novamente aqui, não sei o que está acontecendo, vamos ver aqui. Tá, enviei novamente a solicitação, vamos ver se agora vai. Entrou, o Oritz entrou agora. Então, Oritz, acho que ele não está conseguindo. Eu vou chamar o Eduardo Ram, então. Vamos então cancelar aqui, vamos botar o Eduardo. Oritz, tu tá conseguindo acessar aí? Não, não tá conseguindo por algum motivo. Vamos tentar o Eduardo aqui, então. Ah, não, tem uma solicitação aqui. Vou pegar o Eduardo, então. Convidar o Eduardo primeiro, então, para falar com o Eduardo, depois a gente fala com o Oritz. Ó, Eduardo, Olá, bom tudo dia. bom? Tudo Bom bom? dia, tudo jóia. Então, eu estava introduzindo aqui para o pessoal que nos assiste agora, que hoje nós vamos falar, vamos dar um feedback, né, um relato sobre o nosso envolvimento com o patrimônio histórico, em especial com essa especial experiência que nós tivemos ali na Comissão Temporária de Patrimônio Histórico, ali dentro do nosso conselho, né, no Conselho dos Arquitetos. E aí eu comentei do Oritz, né, o Oritz não conseguiu conectar, acho que teve um problema de conexão, e aí não falei de ti, mas enfim, agora apresentando então o Eduardo. Eduardo tem uma vasta trajetória na área do patrimônio histórico, principalmente no setor público, né? E hoje está na coordenação dos museus da memória, né, do Estado, né? Então, Eduardo, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós, assim, primeiramente da experiência da comissão, né, dentro do CAL, como é que foi esse trabalho que foi elaborado, né, que nós elaboramos, qual foi a satisfação, quais foram os desafios, né, e depois que desse um pouco do teu relato, assim, quais são os desafios para quem trabalha com patrimônio histórico, né? Seja no setor público, no setor privado, né? Porque como nós somos um conselho profissional, né? É esse que é o cerne da questão, né? Qual é o desafio que nós, arquitetos, temos com essa temática do patrimônio para exercer bem a nossa profissão? Bueno, Lucas, eu gostaria de agradecer, antes de tudo, o convite de falar aqui no Cal Vivo, né? Eu acho muito importante a gente falar sobre essa temática dentro do âmbito dos arquitetos, né? E dentro do conselho que justamente trata da fiscalização, né, dos trabalhos de arquitetos. O trabalho dentro do conselho foi um trabalho muito bom de ser feito, né? Foi um trabalho que me deu muita satisfação. Normalmente, como tu já disseste, a minha experiência é dentro do poder público, né? Nós trabalhamos dentro desses órgãos de preservação, às vezes nos sentindo um pouco sozinhos lá dentro, né? Lutando pela preservação do patrimônio. E o CAL foi uma experiência muito importante para mim, no sentido dessa comissão, porque a discussão ela se ampliou,
né, dentro do conselho. E a gente pôde, inclusive, eu pude, inclusive, ouvir outros pontos de vista. Foi uma discussão muito importante que nos fez crescer a todos ali dentro, né? E que nos deu alguns resultados muito positivos, ao meu ver. A gente fez algumas ações bem importantes, que eu acredito que o Oritz vai falar depois sobre as ações que nós executamos, né? Mas foram ações muito importantes, né? Principalmente no sentido educacional, né? E acredito, eu espero que essas ações continuem acontecendo, que continue considerando essa temática como uma temática de extrema importância, porque quando a gente fala em patrimônio, a gente fala da história da nossa sociedade, a gente fala de nós mesmos, né? De uma valorização à nossa história, né? Ao ser humano que vive dentro de uma determinada região. Então, eu acho muito importante continuar discutindo sobre essa temática e avançando aí em conquistas e aprimoramento desse trabalho que já foi feito até agora. Bom, com relação à questão das nossas dificuldades, existem muitas dificuldades. Eu acho que nós já avançamos bastante de alguns anos para cá. Eu comecei a trabalhar na área do patrimônio na década de 90, né, dentro do IFAM, e de lá para cá eu noto que esse tema ele se ampliou muito na sociedade. Então, hoje em dia, eu considero que esse tema é muito mais comentado, é muito mais falado dentro da sociedade do que era na década de 90, onde era um círculo pequeno de principalmente arquitetos, historiadores que falavam sobre isso, né? Então, já teve uma repercussão e, né, um aprimoramento bastante grande no que diz respeito à questão da comunicação com relação a isso. Mas nós temos ainda muito que desenvolver aqui no Brasil dentro dessa área, muito que avançar, né? Nós temos um problema muito sério aqui no Brasil com relação a uma deficiência educacional muito grande com relação à questão do nosso patrimônio. Nós estudamos pouco a nossa história. Nós temos algumas cadeiras, né, relacionadas à história dentro das nossas escolas, dentro da nossa universidade, mas mesmo assim, comparado com outros países que a gente enxerga que tem um trabalho mais efetivo do patrimônio, nós ainda estamos muito aquém da necessidade de conhecer o nosso patrimônio. E esse desconhecimento, ele acaba gerando, digamos, uma pouca valorização, né, por parte da população em geral com relação a esse patrimônio que está aí. As pessoas não conhecem a sua história, em decorrência disso não dão valor àquilo que estão enxergando, não conhecem as características, os elementos que circulam todo aquele patrimônio, né? E isso faz com que haja, digamos, uma tendência maior aqui no Brasil de substituição desse patrimônio. Então, nós temos, principalmente no âmbito público, quase todas as nossas cidades montam planos de gestão urbana que propõem um adensamento arquitetônico justamente nas áreas de maior concentração cultural, nos nossos centros históricos, principalmente. Então, é lá nos nossos centros históricos que a gente vê nossos planos diretores permitir a construção de edifícios altos, né, ou nos bairros mais valorizados, onde tem uma concentração de patrimônio arquitetônico, no caso, né, mais representativa, de maior valor, e a gente vê essa substituição acontecendo aqui no Brasil de uma forma muito forte ainda hoje, né? No caso de Porto Alegre, por exemplo, a gente não vê mais acontecer no centro histórico, porque o centro histórico está saturado, mas nos bairros de Porto Alegre a gente vê uma substituição muito forte ainda, né, e essas casas antigas sendo demolidas para a construção de edificações novas. Então, isso é realmente um conflito, né? E, claro, dentro desses planos diretores existe uma ferramenta chamada inventário, né, que justamente trata da seleção pontual de alguns imóveis, né, para sua proteção a partir de um plano diretor, por exemplo, né, como é o caso de Porto Alegre. E isso também acaba causando problemas, porque tu acaba criando um conflito interno dentro de determinadas regiões, um conflito entre interesses econômicos e interesses culturais. E uma certa descaracterização da paisagem urbana, porque tu preserva uma casa e 2 casas depois já existe, né, as edificações são demolidas para a construção de edifícios, às vezes de 15 andares. Então isso gera um conflito muito grande, assim, descaracterização da paisagem urbana, problemas de não aceitação por parte dos proprietários que têm que preservar a sua casa, porque o vizinho
pôde vender a sua casa para uma construtora que construiu um edifício, né, de 15 andares e ele ganhou muito dinheiro. Então, são várias situações aí que a gente enfrenta dentro dos nossos centros urbanos que ainda existem e que a gente precisa tentar enfrentar isso de alguma forma. É muito difícil, em muitos casos, a gente conseguir reverter isso, porque foram, digamos, liberdades que já foram dadas. E é muito difícil a gente voltar atrás nesse tipo de situação, né? Então, a gente enfrenta nos nossos centros urbanos situações de, às vezes, de guerras, né? Por exemplo, aqui em Porto Alegre, a gente teve a situação do bairro Petrópolis, que foi um dos temas, inclusive, que nós tratamos ali nos nossos encontros né, dentro do CAL. Petrópolis viveu ali um período de quase uma guerra. Parte da população de Petrópolis era favorável ao inventário, à preservação das suas características urbanas e arquitetônicas, e parte da população não, porque via ali uma perda econômica. Às vezes são famílias que precisam, inclusive, desse recurso, né? Então, são situações bem complicadas que a gente enfrenta e que a gente ainda vai ter que continuar trabalhando com isso e tentando encontrar formas de minimizar esses problemas que existem nas nossas cidades. Isso é muito importante, né, Eduardo? Você fala ali da questão do ensino de história, né? Cada vez mais está reduzindo esse currículo nas universidades, né? Então, se nós já nos queixamos com a deficiência de especialistas na área, imagina os arquitetos que acabam saindo sem ter essa formação base que nos diferencia, em especial o ensino da engenharia, que é mais técnico, né? A gente conhece todo esse aprofundamento da história, da arquitetura, da arte, que nos dá esse olhar sensível para trabalhar com patrimônio histórico. Afinal de contas, você disse que patrimônio é a vida da gente, né? É a nossa vida. A gente sempre fala, quando lidar com patrimônio histórico, o arquiteto já lida diretamente com a vida das pessoas, né? Pela profissão, pelo ato de ser o arquiteto, construir a casa, planejar a cidade das pessoas. E quando você fala do patrimônio, você fala com sentimento, você fala do passado das pessoas, né? Então, é de uma profundidade muito grande, né? Então, acho que esse preparo desde a universidade, ele é fundamental, né? E aí a gente se extravasa, vai até o preparo da sociedade, porque no momento que você fala da questão do inventário, tem que existir uma compreensão e um entendimento dessa sociedade, né? Desse bairro Petrópolis, né? Da importância do trabalho que se está sendo feito de preservação da memória, né? Eu acho que acima de tudo é isso, acho que os pontos que você coloca é fundamental, né? Aí eu já aproveito até para te perguntar essa questão dos inventários, né? Eu acho que é legal explicar um pouco para o pessoal que o inventário ele tem ele não é um tombamento, mas ele é uma medida protetiva também do patrimônio. Não sei se você poderia explicar um pouquinho melhor disso para nós e aí entrando nos desafios, né? Por que é tão desafiador lidar com esses inventários hoje em dia, né? Por que é difícil essa compreensão ou falta pessoal para trabalhar? É um mercado de trabalho, né? Fazer inventário, né? É interessante, né? O que tu teria para falar um pouquinho para nós sobre isso, assim? Então, os inventários eles foram, não digo criados, mas eles começaram a ser aplicados mais na nossa realidade, nas nossas cidades, ali pela década de 80, início da década de 90. Foram feitos os primeiros inventários, né? Aqui no, digamos, no âmbito do Rio Grande do Sul, né? Falando do Rio Grande do Sul. Os primeiros inventários eles foram elaborados, inclusive, pelo IFAM e junto com o Estado, junto com o atual IFAI, né? Fizeram ali os primeiros inventários. Que, como eu já falei, é uma seleção de alguns imóveis, né, um fichamento, digamos, de alguns imóveis que têm algum tipo de relevância. O inventário, os primeiros inventários, eles eram considerados apenas, digamos assim, um levantamento, né, desses bens que deveriam depois ser protegidos por algum tipo de lei de tombamento ou alguma outra lei, tá? Com o passar dos anos, digamos assim, o conceito do inventário ele foi amadurecendo, né? E hoje em dia, inclusive juridicamente, o inventário já é considerado uma forma de proteção, porque à medida que tu faz o inventário, tu seleciona aquele bem, né, e tu faz uma ficha com uma descrição daquele bem, naturalmente tu já está atribuindo àquele bem um valor. Seja um valor histórico, seja um valor arquitetônico, seja um valor cultural, de utilização por parte da população, já existe um valor atribuído. Então, pela legislação, digamos assim, né, pelo lado jurídico, o Ministério Público trabalha muito com essa situação. O inventário, hoje em dia, já é uma forma de proteção. A partir do momento que ele está inventariado, está fichado, ele já é protegido legalmente, né? E, claro, o inventário, ele é, digamos assim,
uma das primeiras coisas a serem feitas quando se tem a intenção de montar um processo de preservação do patrimônio de uma região, de uma localidade, né? Ele é o momento em que tu reconhece e que tu seleciona aquele bem. O inventário, ele para efetivar a proteção, ele tem que estar ligado a outras ações, as ações de proteção efetivamente, né? No sentido de que aquele bem, a partir do momento que ele está inventariado, ele não entra em processo de deterioração. Então, ele tem que estar linkado com alguma forma de financiamento, alguma forma de valorização daquele bem, no sentido de que ele possa ser recuperado, possa ser restaurado e possam ser efetivadas ações de manutenção, né? Algumas cidades utilizam, por exemplo, instrumentos de isenção de alguns impostos, né, e isenção de IPTU, no caso de Porto Alegre, para que aquela família que tem o seu bem inventariado possa, digamos, pagar menos recursos através de impostos para o Estado e esse recurso possa ser aplicado na recuperação do seu imóvel, né? A partir do momento também que esses imóveis estão, digamos, selecionados, estão inventariados ou eles passam a ser tombados depois de um processo administrativo, esses bens também podem ter acesso às leis de incentivo à cultura. Aqui no Estado nós temos a LIC, né, a Lei de Incentivo à Cultura do Governo do Estado, que utiliza o ICMS de empresas, né, destina, na verdade, parte do ICMS que as empresas pagam para o Estado para a recuperação desses imóveis. Então, digamos assim, é como se fosse assim, um patrocínio por parte de empresas privadas através do seu ICMS. O Estado deixa de receber o seu ICMS para direcionar a essas empresas. Esses inventários normalmente são bem complicados de fazer, principalmente quando se tratam de grandes cidades ou regiões muito grandes, né? E realmente tu precisa de equipes muito grandes às vezes, né? E que tenham, digamos, um certo conhecimento sobre as questões ligadas à arquitetura, à cultura daquela região, à história da região, etc. Para poder reconhecer nesses bens que eles vão encontrando, na medida que eles vão percorrendo aquele território, né? Esses valores que devem ser preservados. Então, esses valores, inclusive, às vezes podem mudar, dependendo do conhecimento da pessoa. A pessoa pode ter um conhecimento de história e não ter um conhecimento arquitetônico. Então, vai fazer um inventário e deixa de selecionar uma casa que tenha um interesse arquitetônico porque ela não reconhece ali o interesse arquitetônico. Então, é muito importante que essas equipes tenham, digamos, um processo de treinamento, né? Elas já devem ser pessoas profissionais que tenham conhecimento sobre isso e elas devem ter um treinamento para poder fazer esse trabalho. E normalmente, assim, realmente por parte do Estado, como tu disse, do Estado em termo amplo, assim, município, Estado e ente federativo. Assim, as equipes que trabalham com isso são pequenas. Infelizmente, nós não damos conta da quantidade de imóveis que devem ser protegidos e que devem ser inventariados. É bastante trabalho para pouca gente. E o É um mercado é muito desafio. grande. É um desafio e o mercado é grande, por isso que é importante instrumentalizar, né? Eu acho que quando tem esses cursos livres, não só cursos livres, mas assim, quando as universidades voltam os olhos para isso, é importante aproveitar, né? Fazer os cursos, né? A gurizada que está se formando agora é um mercado que se abre, né? É uma atribuição exclusiva nossa dos arquitetos, né? E que nós temos que tirar proveito dela, mas executando com muita responsabilidade, né? Como a gente está Exatamente. falando pelo um conselho, né? Porque quando a gente fala com patrimônio, eu volto a falar, a gente está lidando com a vida, com a imagem, com a memória afetiva das pessoas e nos dão um poder de fazer essa avaliação, né? Então isso é muita responsabilidade, né? Eu acho que nós já estamos encerrando com o Eduardo aqui, mas assim só para arrematar, essa responsabilidade ela tem que ser feita. Esse inventário tem que ser feito com muita responsabilidade exatamente por isso. Porque além de a gente ser a responsável para dar mérito, né, a gente tem que saber também acolher outras profissões. O Eduardo falou isso, que é uma equipes muito grandes, né? Então você tem o historiador, o antropólogo, o sociólogo, né? E o arquiteto ele tem essa capacidade de gerir essas equipes, né? De uma forma técnica, formar esses inventários e instrumentalizar a preservação. Isso é fundamental, né? E esse entendimento ele tem que ser passado para as prefeituras, passado, enfim, para o Estado, enfim, para o Estado no modo geral, como o Eduardo bem colocou. Eduardo, agradeço imensamente aí a tua fala. É um prazer revê-lo, né? Faz tempo que a gente não se vê por causa da pandemia, né? Presencialmente, digamos, né? E também porque a comissão também ela acabou finalizando, né, a trajetória dela ano passado. Agradeço, então, Eduardo, alguma palavra final?
Eu que agradeço a vocês essa possibilidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que é a paixão da minha vida, né? Eu comecei desde da faculdade, como estagiário, comecei nessa área e nunca mais saí. Então, eu que agradeço, eu acho que é fundamental, como tu dissesse, que as pessoas que têm um interesse realmente comecem a trabalhar com isso dentro das universidades. Isso é fundamental, né? Introduzir esse tema cada vez mais dentro das universidades. A questão do ensino, da educação é fundamental dentro dessa área. Maravilha. Obrigado, Eduardo. Eu vou fechar a tua participação aqui, vou convidar agora o Oritz, também outro colega nosso, e vamos ver se eu faço certinho aqui, então. Obrigado, Eduardo. Valeu. Abraço a todos. Agora vamos convidar o Oritz, ver se ele já está aqui. Tá, vamos lá. Conectando. Salve! Salve! Agora deu. Tudo certinho? Tudo certo. Bom, Oritz, para quem não conhece, o Oritz, então, ele é ainda, né, conselheiro do CAL, né, e dessa gestão que está se despedindo, e foi um dos responsáveis aí por coordenar, então, essa comissão temporária. Oritz, seja bem-vindo, primeiramente, né, e gostaria que tu falasse um pouquinho do que é essa comissão e o que a gente conseguiu, das nossas metas, cumprir, né, e qual é o legado que vai se deixando aí para a próxima gestão do CAL aí, trabalhar com essa área do patrimônio dentro de uma comissão já estruturada, né? Por favor, a palavra é tua. Obrigado, Lucas. Bom, o primeiro desafio é tentar falar tudo isso em menos de 20 minutos, né? Então eu já de antemão vou dizer que eu vou ficar devendo alguma coisa. Tá certo. Tá? Mas de qualquer maneira, todo esse material que nós vamos comentar aqui rapidamente com vocês conseguem achar no site do CAL, na parte das deliberações plenárias. Se colocarem patrimônio histórico, aparecerão todas as deliberações relativas, e essa, no caso que o Lucas se detém, tem muito material na deliberação plenária 1150 de 2020, tá? Que é o relatório conclusivo da nossa comissão. Bom, depois de muito desconforto em ver que o nosso conselho, nossos conselhos em todos os estados tratavam de maneira muito precária a questão do patrimônio cultural, né? Eu, impulsionado assim de um desgosto que aconteceu lá na Catedral de Vacaria, acabamos imaginando que poderíamos ampliar esse protagonismo, um protagonismo de maneira coletiva, né? Porque uma andorinha só não faz verão, imagina um arquiteto só debatendo contra. Então, a primeira coisa era juntar a gente que pudesse dar atenção, né, à questão da pauta do patrimônio. Tá? Então, depois de muito tramitar dentro do Conselho, o CAL achou por bem, em 2018, fazer os preparativos para que a gente pudesse ter uma comissão temporária, né? Porque o nosso regimento só permitia a questão da criação de uma comissão temporária, então nós criamos uma comissão temporária que trabalhou em 2 períodos, né, Lucas? Nós tivemos a prorrogação do prazo, 6 meses e mais 6 meses, devido ao tamanho da pauta, e também aqui eu tenho que fazer a citação da qualidade de todos que participaram dessa comissão. Nós tivemos o Eduardo Ram, que vocês viram o show que sempre dá, né, querido? Um beijo, saudade. O Spinelli, que vem logo depois de mim, infelizmente o professor Rômulo, que não pôde, em função de outra agenda, participar desse nosso bate-papo, e, logicamente, o nosso querido professor Lucas, né, nosso arquiteto do patrimônio aqui no Estado, com grande conhecimento e grande sabedoria. Então, imaginem vocês o que a gente conseguiu acumular de informação a respeito dessas pessoas. Um sabia muito de trás do balcão, o outro sabia muito na frente do balcão, outro sabia da parte da academia, e eu entrei para fazer a costura. A coordenação simplesmente foi essa costura de talentos que a gente conseguiu reunir nessa comissão, né? E fica aqui meu agradecimento em terem me dado essa confiança em poder tocar esse trabalho, porque sem a colaboração de vocês, a qualidade da colaboração de todos, da nossa comissão, da nossa assessoria toda, né? Não vou nominar os nossos assessores, porque eu acabo sempre esquecendo alguém, então sintam-se todos agradecidos e plenamente abraçados por mim nessa questão de todo o envolvimento do patrimônio cultural que o nosso conselho conseguiu dar. Bom, conseguimos fazer essa comissão. E agora, o que a gente ia fazer, né? Como é que a gente ia trabalhar isso, né? Então, o negócio era começar captando demandas externas, né? E rapidamente a gente conseguiu entender que captar essas demandas externas é a coisa mais fácil que tem, porque os problemas estão aos borbotões do nosso Estado.
Existe uma sanha construtora que simplesmente quer passar a retroescavadeira em tudo que pode, num lugar onde já tem toda a infraestrutura instalada, o preço do metro quadrado do solo é bem alto, então é um foco onde precisam fazer seus investimentos e nós temos que fazer essa compatibilização. A cidade sim tem que se renovar, mas tem que se renovar com o respeito à memória dela, aquilo que a comunidade elenca como principal para poder, pelo menos, manter um ponto de memória, né? Não congelar a cidade no tempo, mas nós termos a manifestação cultural da cidade ao longo do tempo, né? E com isso a gente entendeu a necessidade de fazer, promover a divulgação do conhecimento científico, do conhecimento técnico dentro do que nos foi possível, né? E também a questão da efetivação de ações jurídicas e administrativas que pudessem, como bate tudo na nossa porta de maneira atrasada, e o nome do jogo, como eu sempre falo, é tempo, e nós sempre estamos perdendo, né? Chegamos onde já tem todo um processo de negociação desenvolvido e já estão para desmanchar o imóvel. Então, se Lucas me permite fazer uma indicação a quem nos ouve aqui, o nome do jogo é tempo, gente. Quanto antes o CAL ficar sabendo de alguma manifestação que possa agredir a memória das nossas cidades, por favor, comuniquem. Porque o quanto antes a gente consegue chegar com protagonismo nesse processo, a gente consegue colaborar positivamente. Tá? Bom, a partir disso, então, começou a se gerar, o Lucas deve se lembrar, os verbos, né? Quais seriam os verbos de atuação dessa comissão? Né? Então, logicamente, educar, né? Precisamos educar. E aqui, logicamente, desculpa até a redundância, não tenho como deixar de falar da Caminhada da Perda, que nós executamos três edições exitosíssimas. E também preciso comunicá-los que estamos concorrendo à final do Prêmio Rodrigo Melo Franco, o prêmio do IFAM, né? E dia 8 nós teremos, a princípio, está agendado para o dia 8, o resultado. E esperemos que a nossa Caminhada da Perda seja reconhecida em função de todo o impacto. Tá? Podem ver um videozinho bem interessante da Caminhada da Perda no canal do YouTube do CAL. Certo? É só colocar dentro do canal do YouTube do CAL, Caminhada da Perda, e vai aparecer um videozinho de 2 minutos e alguma coisa, com a trilha sonora primorosa, e aqui eu deixo agradecimento de novo para o nosso querido Luciano, nosso gerente de comunicação, que foi incansável parceiro, né, Lucas? De todas as peripécias que nós inventamos, né, as loucuradas e calendário e tudo mais. Então, conseguimos realizar muito. Nessa parte de educar, né, avançamos bastante, né? Eu acho que de educar ainda cabe a questão do nosso calendário. Fizemos um calendário impresso também, que foi uma coisa bem bacana, né? Esse ano nós tentamos fazer uma constituição de imagens e sair exatamente um week planner, um day planner, alguma coisa assim, que também fosse ilustrado com figuras, né, com imagens do nosso patrimônio cultural. E nesse teria vai ter, né? Vai ser publicado isso, não sei se ainda esse ano, mas será publicado. Tem uma cerejinha do bolo que eu não vou contar para vocês agora, vocês fiquem atentos, porque esse calendário vai ter uma motivação diferente. Orites, né? Tem mais a ver com a Caminhada da Perda. Tem quanto tempo ainda, professor? Não, tem tempo ainda, tem aí mais de 5 minutos. Só quero te comentar uma questão aqui. A Manuela Farias fez uma pergunta que era uma pergunta que eu tinha anotado aqui para que eu queria que tu falasse para o pessoal que está nos assistindo, tá? Ela pergunta aqui por onde informar o CAL sobre um bem ameaçado. Isso é uma pergunta muito importante. Aí eu gostaria até que tu já falasse o que a gente pode atuar como CAL também, né? Porque a gente também a gente é um órgão fiscalizador da profissão. Vamos lá. Tá. Manuela, nós temos um e-mail, tá? Que o professor vai digitar assim que puder, que é o cpc@calrs.gov.br, que chega na comissão essas informações de maneira direta. Então, todos os membros da comissão e assessoria técnica já recebem esse comunicado. Então, esse é o canal de comunicação que eu tenho a ofertar. Logo em seguida, teremos alguma coisa relativa ao WhatsApp, mas isso é um pouquinho mais adiante. Tá? Lucas? Oi. Sobre essa questão do protagonismo, né? Nós temos diversas maneiras, nós, enquanto CAL, né, que até o dia 31 de dezembro ainda conjugo nessa pessoa o verbo. A partir do dia 31, eu passo a bola para este rapaz que está acima da tela aqui para poder trabalhar essa comissão, nosso conselheiro eleito, querido Lucas Volpato. Tá? Gente, bom, então nós temos diversas maneiras de trabalhar as pautas do patrimônio dentro do conselho, certo? Eu vou começar de trás para frente. Quando deu tudo errado, não conseguimos. É possível judicializar.
é o menos indicado, porque normalmente a questão já, digamos, está comprometida, seja por parte destruída ou algumas coisas que já perderam a questão das proteções e tudo mais, tá? Administrativamente o CAL tem a possibilidade de notificar, solicitar, fazer requisição de informação a todos os órgãos públicos que estiverem envolvidos no feito, tá? Não vou nominar porque podem ser muitos os órgãos envolvidos no feito, certo? Nós fizemos uma constituição, isso é uma outra ação dentro da comissão que foi começada e agora já levamos a termo, certo? Que é a criação da Rede Estadual de Promoção e Proteção do Patrimônio Cultural do nosso Estado, tá? CAL, juntamente com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e a SEDAC e o IFAI, certo? Por enquanto, esses 3 entes públicos estão organizando a questão dessa rede que é exatamente para trabalhar na promoção e na proteção dos nossos bens culturais edificados. Tá? Então, existe uma conexão rápida entre essas instituições para que possam as demandas de maneira muito célere serem tratadas. Um dos exemplos que a gente conseguiu fazer uma equação muito exitosa nesse fluxo de trabalhos administrativos foi da Casa Craft, lá em Pelotas, né? Então, segue o imbróglio jurídico ainda, mas conseguimos pelo menos fazer com que a corte entenda a colaborar, né, na construção desse documento, porque a sociedade, Lucas, eu acho que isso é uma coisa importante, tem que se organizar, tem que cuidar do seu patrimônio, tem que fazer as manifestações de valor, porque, por exemplo, eu não consigo escrever sobre a Casa Craft porque a minha vida inteira foi em Porto Alegre. Então, o meu entendimento da Casa Craft é informativa, daquilo que a gente conseguiu absorver ao longo do tempo, com conversas, ouvidos, alguma coisa de leitura. Então, o pessoal local tem que se organizar sempre e valorar o bem. A sugestão é que façam preventivamente, não quando já tiver a liberação do alvará de demolição na prefeitura, e nós temos que correr junto com o Ministério Público para tentar barrar isso. Certo? Então, tentando responder nesse emaranhado de coisas que podem ser as atuações do CAL relativo ao patrimônio histórico, Lucas, eu acho que começa com o tempo. Vou forçar para vocês essa questão do tempo. Imaginaram, começou a tramitar. Certo? Ninguém fala. Trancou um pouquinho. A conexão. Trancou um pouquinho, liberou o assunto? Tá. Ninguém fala de algum empreendimento em algum lugar se já não tem alguma ideia um tanto quanto consolidada. Né? Então, gente, o apelo é tempo. cpc@calrs.gov.br. Ficaram em dúvidas, acho que a coisa não está bem assim, não necessita ser tutelado bem. Isso é uma coisa. A importância do bem se dá pelo valor que a comunidade dá. E não pelo ato normativo feito pelo Executivo. Isso é só um reconhecimento. E isso nós temos baseado uma sentença muito importante, que é dos julgados da Catedral Nossa Senhora da Oliveira, lá em Vacaria, que num dos acordos fala exatamente isso. Né? Uma das sentenças dos embargadores fala exatamente isso. Né? Que não há necessidade de ato prévio, de tombamento completo do ente executivo, para que seja estabelecida a importância. Né? Então, o nosso jurídico já tem alta qualidade. Aqui eu deixo um abraço, querido César, que eu vi que entrou e está nos acompanhando. Temos muitas ações, Lucas, tá? Entramos em muitas ações. Eu separei um capítulo bem bom aqui, né, das ações, mas o nosso tempo já está meio que se esgotando, porque esse papo preliminar é interessante. Então, nós temos a questão da cervejaria Polar, né, que estamos para fazer agora... agora fugiu a palavra. Bom, vamos fazer um consenso, né? No chat aí, porque se é uma cervejaria Polar, vamos tentar fazer um acordo entre as partes para ver o que nós podemos fazer de proteção em relação ao bem e também não deixar abandonado. Isso é uma coisa muito importante. Não pode ficar abandonado o bem. Né? Nós temos maneiras, o Eduardo Ram falou da questão do custeio, importantíssimo custeio. E aqui eu deixo destacado uma questão muito importante que começou lá, eu tenho notícia lá de Caxias, eu não sei se ainda continuou, que era a questão de fazer o ISS, redução ou isenção de ISS, QN, para empresas que optarem em ocupar imóveis de valor histórico.
tá? Ou de valor cultural, que seja. Então, isso é uma ideia muito boa que a gente também pode somar. Um dos desafios, né, Lucas, da próxima comissão é também pensar nesses mecanismos de custeio, né, para que nosso ato de reconhecimento da valoração desse bem, ele também encontre reflexo no tempo. Porque só no momento de congelar, tudo bem, mas nós precisamos dessa edificação com alguma maneira de aporte de recurso, né, para que ela se mantenha do jeito que ela deve ser. Tá? Então, Cervejaria Polar, Cine Teatro Colombo, lá em Livramento, né, temos até uma questão bem distinta, e temos em segredo rodando processos relativos a laudos que foram feitos, descaracterizando a importância do bem cultural, manifestada por arquitetos, né? Infelizmente, eles não entenderam a posição do bem, mesmo sendo consenso na cidade, né? Temos a questão do edifício da Receita Federal na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. Esse nós tivemos, então, a notícia que o poder público federal desistiu de ocupação inadequada à edificação, porque seria uma violência fazer adaptação para a vida administrativa, né? E estamos torcendo que algum ente público, seja o nosso Estado, né, faça essa solicitação junto ao governo federal para que possam fazer a ocupação adequada ao imóvel que já está adaptado, né, para ser um belo anexo a alguma unidade cultural do nosso Estado. Instituto Metodista Centenário lá em Santa Maria, infelizmente, esse nós chegamos tarde, né? Mas também conseguimos começar a estruturar, acho que toda ação tem isso, né? Estruturar uma maneira de atender essas urgências, né? Esse foi um dos primeiros, né? Lembra, Lucas, foi um dos primeiros que nós chegamos, já a coisa já estava abaixo, né? O Museu Municipal Agostinho Marta de Gravataí, que também conseguiram fazer uma atividade de restauro privativa de arquitetos, né? Que o município estava ofertando quase como se fosse uma reforma através de pregão, e é inadequado qualquer serviço técnico de arquitetura e urbanismo ser pelo pregão, em função do rebaixamento, não só do preço, mas da qualidade técnica que acompanha isso. Então, todo o sistema CAL no Brasil inteiro já tem um entendimento que o pregão não serve para nossos serviços, né? Algumas coisas que nós tratamos, né? A Vila de Santo Amaro, mandamos ofício, né, para os responsáveis, né, para o IFAM, para que pudesse ter um olhar mais atento. O Hipódromo do Cristal, na questão do IFAM também, a questão do tombamento, coitado do nosso hipódromo. Então temos bastante trabalho, bastante desafio, que é para estruturar o trabalho dessa economia, dessa comissão, né? E por último agora, acho que nesse período de CPC, né, passamos da CTPH, então agora em 2020 conseguimos constituir a CPC, Comissão de Patrimônio Cultural, né, de caráter permanente, é uma comissão especial, então ela delibera, ela tem todas as questões de outorga legal para poder atuar relativo ao patrimônio junto ao Conselho, né? Então já tem alguns legados, a rede vai ser um dos legados, essa questão dos processos jurídicos que estão em andamento também, né? Eu tenho conversado bastante com o César, a comissão tem trocado essa informação para deixar tudo arredondado para a próxima comissão, né? Vamos ter sorte, né? Eu já pulo um pouquinho, vamos ter sorte porque nós temos 2 atuais membros da CPC agora que potencialmente poderão participar da CPC em 2021, junto com o colega Lucas. Então, eu acho que a gente faz o ideal, que é o que a gente sempre falou, de ter algum dos conselheiros que passe a cultura e todo o trabalho do que foi desenvolvido para os novos colegas que chegam para colaborar, né? Então, isso nós conseguimos na CPC, né? Potencialmente iremos conseguir na CPC. Eu digo isso com tanto carinho, porque eu batalhei tanto pela criação dessa comissão, que eu vou dizer que chego até a sentir um pouco de ciúmes, mas não sinto tanto, porque eu acho que eu fiz tudo que eu podia dentro do meu mandato, e mais um pouquinho ainda, conseguimos agitar bastante as bases aí, certo? Eu acho que, então, a realidade que nós estabelecemos no país, o CAU Rio Grande do Sul também teve um protagonismo nacional, organizamos todos os outros conselhos de arquitetura, os conselheiros que atendem a pauta do patrimônio histórico dentro das suas unidades de trabalho e também dentro das autarquias, nós conseguimos fazer um grupo nacional muito grande, muito sólido, com representação de quase todos os CAUs. Eu acho que dá para dizer todos os CAUs que tem alguém que trate do patrimônio
dentro da sua estrutura, certo? Alguns conselhos já têm comissão, outros conselhos ainda não têm, é uma questão de regimento e também uma questão de custos e burocracia, então, dependendo do conselho, pode ser que não tenha a comissão, mas nós temos esse Grupo Nacional de Apoio, que é importantíssimo, esse é um grande legado que nós estamos deixando, o Lucas ajudou a constituir esse grupo também, participou de diversas reuniões dele, tivemos antes da pandemia encontros presenciais, primorosos, né? Tanto um que teve anterior da CEP em Belo Horizonte, depois um outro consequente que nós tivemos o detalhamento do tema do patrimônio em Salvador, né? Recebido pelo querido colega da Bahia, né? Foi muito bom o evento. O que eu posso fazer para finalizar, que eu estou vendo meu tempo aqui, já está se esgotando, eu não quero roubar muito o tempo da fala do Spinelli, que tem muita coisa para falar também. Tem meio minuto. Foi um prazer poder colaborar, né, na criação, na concepção da CTPH, da CPC, e somar junto com vocês esse esforço para que o nosso conselho tenha a pauta patrimônio sempre transitando entre as conversas, né? Então, nós temos relato de processos, nós temos relatos de plenária, que são importantíssimos, que ficam consignados às atividades das comissões todas, mas em especial a da CPC, que a gente trata aqui, né? A vontade era de continuar e a colaborar, e vou continuar a colaborar, porque com certeza o Conselho vai poder contar com a minha colaboração, tanto para passar o expertise acumulado ao longo do tempo, quanto para outras ações que agora eu, como não mais conselheiro nesse período, posso colaborar, né? Então, fiquem certos que a gente vai continuar sempre de olho no lance, e agora vamos pegar bem direitinho o nome desses conselheiros que vão participar dessas comissões para a gente ficar de olho e cobrar. Tem que cobrar. É isso, né, Lucas? Nós vivemos pelo impulso da demanda externa. Então, gente, eu falo brincando, mas é um gosto poder receber um e-mail, um WhatsApp, qualquer coisa de vocês dizendo: Oritz, Lucas, por favor, estamos com problemas em tal lugar. É um gosto receber porque a demanda chega. Claro que não é a felicidade de saber que, mais uma vez, né, estamos tendo a nossa memória atacada. Tá? Eu acho que é isso, querido. Tá? Eu agradeço de novo, faço essa referência a toda a estrutura, ao plenário do CAL, principalmente por ter nos dado essa missão gostosa, né, Lucas, de estabelecer os tratamentos iniciais do patrimônio cultural, né, que agora evoluiu para a comissão de caráter especial, mas permanente. Então, desejo um excelente trabalho para vocês que vão assumir esse bom legado em 2021, e contem comigo, né? O número do WhatsApp vai continuar o mesmo, e volta e meia a gente aprontar alguma coisa para agitar. Educação patrimonial é o nosso berço, e é com isso que a gente tem que se preocupar muito. Tem muita pessoa que ainda não conseguiu ser tocado pelo patrimônio. Então, eu acho que as ações de educação patrimonial, se tiver que fazer uma priorização, né? E boa sorte para nós no prêmio do IFAM, né? Que tudo dê certo e que a nossa caminhada da perda saia vitoriosíssima. Já é vitoriosa, né? Mas que saia reconhecida por essa distinção agora. Eu quero o Spinelli me conceder. Eu não estou te ouvindo, Lucas. Oi, escuta agora? Escuta. O Spinelli me concedeu aí uns minutinhos aí antes de entrar ele. Mas então tu te pode dizer, não escuta? Os outros me escutam, só o Oritz que não me escuta? Tá ouvindo o Lucas, velho? Tá ouvindo o Lucas? Ainda não chegou. Sim. Só acho que é só o Oritz que não. A minha assistente aqui está dizendo que está rodando o assunto para ela e não está rodando para mim aqui. Não vou conseguir ouvir tua manifestação. Que pena, ia pegar uma Mas eu ouço depois. Pode falar o que tu quiser, me xinga à vontade aí, que eu vejo no IGTV depois. O que eu queria dizer é que o Spinelli me deu uns minutinhos aqui, porque ele está chegando ainda, mas assim, eu acho que se nota aí, alguém passa por Oritz aí depois, que assim como o Eduardo... Alguma coisa da leitura labial eu consigo fazer. Vou falar mais despacito, então. Assim como o Eduardo, né, a gente vê que você, né, o Oritz se apaixonou também pelo patrimônio histórico, né? E trabalha por uma causa, não só por um trabalho, né? Não é só um ofício, né? É uma causa. E isso é muito bacana. Como o Oritz não está falando, não está escutando, eu vou só dar uma amarradinha, né, nessa questão da caminhada da perda que ele comentou, né, que está concorrendo ao prêmio Rodrigo Melo.
né, um prêmio nacional do IFAM. É importante porque foi uma materialização de uma educação patrimonial, né, que foi concebida dentro desse grupo, né, de conselheiros, né, conselheiros convidados. Isso é muito bacana. Eu fui um conselheiro. Como não está falando, não está escutando, eu vou só dar uma amarradinha, né, nessa questão da caminhada da perda que comentou, né, que está concorrendo ao prêmio Rodrigo Mello. É um prêmio nacional do IFAM. É importante porque foi uma materialização de uma educação patrimonial, né, que foi concebida. Está dando retorno, né? Agora que eu vi, eu estava tentando ouvir pelo computador e estava dando retorno. Desculpa, querido. Não, eu até parei porque realmente... Vou tentar botar os fones aqui, ver se não Isso, consigo. Isso, porque o Spinelli ainda não chegou, daí a gente vai seguir um pouco o papo aqui. Fala alguma coisa aí, ver se chega. Alô, tá ouvindo? Não, eu estou sem áudio aqui, Lucas, não consigo te ouvir. É que o Spinelli tá... Ainda bem que consegui fazer a minha fala. Toca o terror aí. Tá, não, mas então, mas me acompanha aí, Eurídice, só porque o Spinelli ainda não conseguiu acessar aqui. Mas assim, o que eu estava falando da caminhada da perda é que é uma ação simples, né, de educação patrimonial, em que busca, então, sensibilizar as pessoas através do sentimento da perda, né? Você olhar aquilo que você perdeu, aquilo que você poderia estar usufruindo hoje, porque o patrimônio histórico ela também tem a ver com fruição, né? E que você, infelizmente, não possui mais porque demoliram, né? E aí foi um trabalho muito bacana, né, de pesquisa que foi feito. E aí nós nos demos contas, né, Orites, que os prédios em Porto Alegre eles eram muito perecíveis, ou seja, eles duravam muito pouco tempo, né? Não dava 20 anos, estavam botando abaixo e estavam construindo um outro edifício, às vezes de uma qualidade boa também, arquitetônica, e às vezes com qualidade inferior, né? Então era essa reflexão que a gente quis trazer com a Caminhada da Perda, né? E foi um grande sucesso, teve 3 edições, né? Teve inclusive um convite, né, da Prefeitura Municipal de fazer a última edição do Vivo Centro a Pé do ano passado, em que, de fato, agregou um grupo aí de, acho que 300 pessoas ou mais, né, de participantes, né? E foi muito bacana, porque no momento em que a gente também propõe a atividade de educação patrimonial, essas 3 edições, né, nós também passamos por um processo de amadurecimento como condutores, né, monitores, né, ou facilitadores dessa atividade, né? E essa percepção de patrimônio ela vai ganhando mais espaço, né? Ela vai ganhando mais abrangência, ela vai ganhando mais potência também, né? E o legal é que vai sensibilizando as pessoas. O papel nosso como arquiteto, eu sempre falo isso, eu falo em sala de aula, ele é um papel educacional. A gente tem que fazer, a nossa devolutiva social como arquitetos está nisso, na sensibilização das pessoas, da importância da cidade, do planejamento da cidade, do planejamento urbano da cidade e também da proteção do nosso meio ambiente. E eu falo meio ambiente porque o patrimônio histórico é o nosso meio ambiente, né? O meio ambiente não é só aquele ambiente natural, né? Mas também o construído. Agora sim eu vou me despedir, porque agora o Spinelli já está aqui pronto para entrar na live. Agradeço então, Eurídice, imensamente, agradeço sempre as oportunidades, né, da forma que você conduziu a comissão, que de fato fez toda a diferença. O Brasil todo reconhece isso, né, não é um reconhecimento só do colega aqui, né, e de fato, né, deu um protagonismo para o Rio Grande do Sul na proteção do patrimônio cultural com grande destaque. Isso foi muito bacana. Tá? Obrigado, Eurídice. Até a próxima. Prazer em revê-lo. Vou passar aqui agora para o nosso colega Spinelli. Vou fechar aqui. Vamos convidar agora o professor, também professor, né? Conselheiro e também professor universitário, colega também nesse sentido. Vamos enviar aqui para o Spinelli, né? Então, aqui vamos aguardar agora o professor Rodrigo Spinelli para falar um pouco para nós agora das possibilidades que a gente tem pela frente aí, depois de um ano de comissão, né? Depois de um ano trabalhado de comissão. Alô? Agora, vamos ver o que o Rodrigo traz para nós. Estamos aí. De possibilidades. Tem algum problema? Não estou ouvindo o Lucas. Comissão de Patrimônio Histórico. Se tiverem perguntas, pessoal, vocês podem participar aqui no chat, podem trazer as suas inquietações, as suas dúvidas em relação ao trabalho da comissão, que a gente tem o maior prazer de responder nesse curto tempo que a gente ainda tem, mas, se possível, vamos responder. O Spinelli, estamos aguardando ele entrar, a gente tem 10 minutos aqui, menos de 10 agora, né, para a fala do Spinelli.
Estamos tentando conectar com ele, não está conectando, né? Mas então, já introduzindo a temática dos desafios que temos pela frente, né? Não está conseguindo participar. Vou fazer mais um convite aqui para ele. Vamos ver se eu consigo colocar ele aqui, senão eu vou acabar... Estou adicionando ele de novo, novamente aqui. Vamos ver se agora ele consegue. Ele faz o nosso encerramento. Falando em... chegou. Salve. Agora deu. Tudo bem, Lucas? Tudo bem. A gente tem 10 minutos, porque a live já vai acabar. Então, vamos direto ao ponto, né? Vamos falar qual é o futuro, né? Dentro da Comissão do Patrimônio, agora institucionalizada, de fato, não como temporária, né? Mas virou uma comissão, né? Quais são as possibilidades, né, de trabalho do CAL, né? Qual é a perspectiva de trabalho do CAL dentro dessa área do patrimônio, com uma comissão já, de fato, instituída? Sim, primeiro, bom dia, boa tarde a todos, né? Nós aqui em Lajeado hoje estamos com sérios problemas de internet por causa do temporal de ontem, tá terrível, assim, foi bem feio o temporal para os lados de cá, né? As perspectivas em relação à atuação da CPC agora para futuro, né? Para essa próxima gestão do CAL, eu particularmente acredito, e é uma demanda que eu defendo fortemente, e a gente vê que o Oritz comentou uma questão da atuação dos quais os próprios moradores das próprias cidades precisam se envolver de uma forma muito produtiva, né? Mas a gente vê também que é importante a gente tentar chegar num ponto de consenso e de comum acordo, eu acredito, aonde a gente possa envolver entidades regionais, universidades regionais. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem muito esse conceito das universidades que atendem e abrangem uma grande região de municípios, né, e que podem nos auxiliar a partir de campanhas educativas também, com os próprios cursos de arquitetura, né, as entidades de profissionais, né, sendo elas entidades exclusivas de arquitetos e urbanistas, ou propriamente ditas entidades mistas, né, que muitas ocorrem com arquitetos e engenheiros, que eu acredito que é focado na questão da educação patrimonial, né? Nós defendemos muito a questão da preservação do patrimônio e temos que persistir nessa ideia da preservação para manter a qualidade do que se tem ainda, né? E muito do que se tem acaba se perdendo por falta de uma questão que eu acredito ser, claro, existe uma desorganização em relação às questões de manutenção, né, e prevenção desse patrimônio do qual já existe, né? Mas eu vejo tudo isso muito atrelado à questão da educação patrimonial, né? Então, nós precisamos seguir este momento de instigar a sociedade, né? De manter a sociedade instruída da importância que esse patrimônio tem para preservar, para contar a nossa história, né? Para as gerações que estão aqui, para as gerações futuras, principalmente, né? Então, talvez seja o ponto da gente conseguir, inicialmente, identificar movimentos que levem nesse sentido, né? Identificar esses movimentos e encontrar forma da gente dar cada vez mais luz para eles, cada vez mais voz para esses movimentos também, para que eles apareçam, né? Porque muitas vezes são pequenos movimentos tão isolados, né? Que acaba gerando quase uma autofagia entre eles, assim, dentro daquele município, às vezes que é tão longínquo, né? E acaba não tendo muita voz. Então, assim, acho que isso é um ponto que a gente tem que focar para essa próxima gestão, né? Trazer a questão da educação patrimonial, principalmente, né? E dar voz àqueles que defendem o patrimônio, né? Conseguir identificar esses grupos, assim. Não, muito bem. De fato, e aí, da tua experiência, né, até de estar no interior, assim, não estar na capital, né,
demonstra muito essa demanda, né, de envolvimento, né? Foi o caso de Santa Clara que foi trazido, né, no debate, na comissão, né? Entre outros trabalhos. A colega Helenice ali coloca uma pergunta ali que é interessante a gente aproveitar esses minutinhos para responder. E no campo de atuação dos arquitetos que trabalham com restauro, quais as ações que o CAL pretende implantar? Sabe, poderia falar um pouquinho rapidamente para nós aí, Rodrigo, sobre isso? Nós buscamos sempre também valorizar muito, e o Oritz já trouxe, né, a questão da atuação do arquiteto, né? E a gente vê que a atuação do arquiteto ela é fundamental na questão da preservação do patrimônio histórico, porque nós temos o estudo, nós temos o embasamento, né? Nós temos o entendimento de como essas questões, todas relacionadas ao patrimônio, devem funcionar, né? E aí, nós entramos com uma questão, principalmente nas ações judiciais, que muitas delas tiravam o arquiteto, né, da questão do projeto e da questão do envolvimento, enquanto nós somos peça-chave, né? Então, isso é uma questão de defesa, sim, profissional, que eu acredito fundamental, né? Quando a gente entra na esfera privada, aí o arquiteto já tem um pouco mais de espaço também, e a gente consegue ver que nessa questão privada da arquitetura de patrimônio, né, o cliente também nos traz uma bagagem cultural bem importante já, porque ele entende dessa questão da preservação, né? Então, acho que isso é um ponto importante. Respondendo ao que tu me questionou, né, eu falando aqui de Lajeado, Lajeado tem um patrimônio histórico, uma edificação que é patrimônio histórico estadual, né? E existe o Parque do Imigrante aqui, onde as edificações foram retiradas até do seu sítio original, edificações em Chaimel, e colocadas ali para serem preservadas. Então, também é interessante, assim, encontrar caminhos, né, e trazer isso tudo à tona. Tu trouxe uma questão de Santa Clara, né? Santa Clara é um pequeno município daqui da região, vizinho a Lajeado, e eles estão investindo pesado na questão de educação patrimonial, né? Então, juntamente com a própria universidade aqui da região, a Univates, da qual eu até leciono, se desenvolveu com vários arquitetos do estado convidados, se fez croquis, né, e se criou um manual ilustrativo do patrimônio de Santa Clara, né? Então teve participação do Bregato, teve participação do Pita, do Daniel Pita, né? Teve participação da professora Fernanda Antônio aqui da instituição, alunos aqui da instituição. Então, se fez fotos dos lugares, né? E esses arquitetos foram convidados a participar para criar esse grande manual de educação patrimonial. E esse manual vai ser utilizado agora nas escolas municipais, né? Vai começar junto com as crianças depois e vai se levar adiante. Então, eu acredito que são muitas iniciativas que podem ir para frente. Tá. Então, gente, nosso tempo está encerrando aqui. O pessoal andou comentando umas coisas interessantes aqui que eu acho que a gente pode arrematar, que sim, existe várias possibilidades de atuação do CAL nacional no futuro. Quem sabe fazer algumas normativas para os arquitetos, trabalhar em cima de fomentar NBRs, né, regulamentação de atividades, enfim, existem muitas possibilidades. Por isso que é importante a participação de todos, né, todos nós arquitetos, né, colegas, e sempre lembrando que o restauro é uma atividade, né, o restauro, eu não gosto dessa palavra, sempre falo isso, né, mas patrimônio é uma atividade multidisciplinar, né, nós mesmos contamos na comissão com um advogado sempre presente, né, com comunicadores, né, enfim, isso é muito importante, porque tem que passar o patrimônio. Spinelli, agradeço imensamente a tua participação, assim como agradeço a participação de todos os demais colegas, né. Meu relato pessoal também, que eu acabo não dando, é que foi muito bom participar com vocês nessa comissão, foi uma alegria, tenho gratidão tremenda ao CAL pelo aprendizado, né? Eu aprendi muito, né, com todos vocês, que eu tive nesse quase um ano inteiro, né, de encontros nessa comissão temporária de patrimônio histórico. Me fez crescer muito, né, como arquiteto, e espero que vocês contem conosco como comissão, né, conosco não, porque eu não sou mais da comissão, né, já me despedi, né, mas que contem com a comissão, né, que vai voltar com a nova gestão aí com muita força e como um parceiro na luta da preservação. Tá bom, pessoal? Eu acho que é isso. Perfeito. Você fica à disposição ainda, né, temos ainda o restinho da gestão,
E agradeço aí, Lucas, também. Foi ótimo trabalhar todos juntos. Um abraço, Eduardo, Oritz e o Rômulo, né? Fizemos da CT. E agora temos a Márcia conosco também, atuando juntamente. Eu, Márcio Oritz e o Rômulo. Grande abraço. Grande abraço a todos. Obrigado Obrigado. pela participação de todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.